Hey galerinha da Central do Enem, onde você aprende, apreende e compartilha conosco a nossa corrente do conhecimento e do bem. Professor Léo na área, de muito bom grado. Não deixa de se inscrever no canal e deixar aquele like qualificado e de compartilhar com toda a galerinha que vai arrebentar no Enem, obtendo assim um excelente resultado. Hoje nós vamos falar sobre o pai da criança, sobre o pai da sociologia, que embora não tenha chegado a criar um método para essa ciência, que como no vídeo passado nós vimos que surgiu no século XIX, ele é o primeiro a utilizar-se desse termo, que inicialmente ele chamou de física social. E utilizou-se do positivismo como ali a sua corrente de pensamento, que é muito importante ali no século XIX. E é claro que estamos falando de Augusto Conte, mas com a participação especial do nosso queridíssimo Tony Stark, mais conhecido como o Homem de Ferro. Esse personagem que foi criado em 1963 pelo nosso saudoso Stanley, pelo seu irmão Larry Lieber e pelos dois grandiosíssimos desenhistas Jack Kirby e Don Heck, né? E essa capa aí dessa saga em especial aí, que tem muito a ver com o positivismo, é Homem de Ferro Extremis, que é uma saga que rolou entre 2005 e 2006, foi escrita pelo Warren Ellis e desenhada pelo Adi Granov. Inclusive o visual dessa revista foi o visual que inspirou a armadura do Homem de Ferro dos filmes aí, que foi interpretado brilhantemente pelo nosso querido Robert Downey Jr. E essa saga foi levemente adaptada no Homem de Ferro 3, beleza? Vamos falar sobre Augusto Conte, sobre Tony Stark, sobre sociologia em contexto de pandemia, de coronavírus, enfim. Vamos para a aula? Bora lá? Bem, a gente vai começar a falar hoje sobre a sociologia clássica, a chamada sociologia clássica do século XIX. E para isso eu vou utilizar uma nomenclatura que eu já uso há alguns anos, meus alunos já conhecem bem, que é o Quarteto Fantástico da Sociologia. Tá bom? Aqui nós temos, o Quarteto Fantástico vai entrar em cena. Temos Augusto Conte e o trio. O trio é mais famoso do que o Conte. O Conte ele não é tão valorizado assim em alguns círculos, em algumas apostilas. Inclusive, ele não foi citado, não caiu ainda expressamente no Enem, embora o positivismo já tenha sido alvo de uma questão em 2016. Mas nós temos Augusto Conte, Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Vamos ter aulas sobre cada um deles, mas hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre a sociologia clássica, sobre o Quarteto Fantástico do século XIX, enfocando o pai da sociologia francesa, nosso querido Augusto Conte. Vim aqui uns dados sobre o garoto, né? Ele nasceu em 1798, faleceu em 1857, nasceu em Montpellier, na França, né? Filho de uma família católica e monarquista. Isso vai ser muito importante no pensamento de Augusto Conte, né, principalmente no caráter, vamos dizer assim, conservador do seu pensamento, né? Ele era um rapaz muito voltado para a ordem que a sociedade deveria reencontrar ou encontrar uma ordem social, né? Tem as principais obras dele, que é o curso de Filosofia Positiva, 6 volumes e tal. Mas o que está valendo mesmo é o que Augusto Conte deixou de legado e o que ele pensou ali no século XIX, a necessidade de se criar ou de se estabelecer uma ciência específica para o estudo da sociedade, que é nada mais nada menos que a sociologia, tá? Então ele dizia ali alguns pontos importantes aqui. A ignorância era uma fonte de problemas. E a ciência, assim como para o nosso querido Tony Stark, a ciência ia levar um caminho evolutivo que é o caminho para a resolução dos problemas. Tá? Então todas as problemáticas seriam solucionadas
pela ciência. O governo, para ele, tinha que ser uma elite intelectual. Tá? E o lema, que inclusive veio parar na bandeira do Brasil, que a gente vai falar mais lá na frente, seria ordem e progresso. Tá bom? Então, ele acreditava que era preciso resolver os problemas da sociedade de sua época. O Comte viveu os reflexos da Revolução Francesa. Tá? Então, ele via essa sociedade que estava ali em ebulição, que estava ainda sentindo os efeitos dessa treta, desse grande movimento social que acabou sendo a Revolução Francesa, e ele era um anti-iluminista nesse sentido, pois ele fala no volume 3, se não me engano, da obra, que os iluministas eram doutores em guilhotina. Então ele fala que é preciso fazer uma reforma completa da sociedade, partindo para isso de uma reforma intelectual plena do homem. Tá? Você modifica a forma de pensar dos homens por meio das ciências. Então você promove o quê? Uma reforma das instituições. Essa é uma das facetas do positivismo. Tá? Falaremos do positivismo um pouquinho mais à frente. Então a sociologia ela deve ficar sempre entre a dinâmica e a estática, ou seja, entre a ordem e o progresso. Né? O progresso há de vir, o progresso virá, mas esse progresso não deve ser um progresso vindo por meio de revoluções, de mudanças drásticas, de mudanças radicais na sociedade, mas deve ser um progresso que vem ali por meio de algumas reformas. Tá? E aí a gente tem que o principal conceito do Augusto Comte é o positivismo. Tá? O positivismo ele defende o quê? A ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Tá? A gente tem, desde o século XIX, que o positivismo ele se espraiou, ele acabou influenciando muitas áreas do conhecimento, principalmente dentro das ciências humanas. Né? Nós temos a vertente positivista do direito, da história, só que ele rapidamente caiu num certo desuso. Né? Hoje, nos meios acadêmicos, vamos dizer assim, o positivismo não é tão importante quanto foi ali inicialmente no século XIX. Tá? Mas ainda é um conceito, é uma teoria, é uma teoria que a gente deve estudar, a gente deve entender. Tá? E aqui a gente tem o quê? Eles não consideram conhecimento ligados à crença, superstição ou qualquer outro que não possa ser comprovado cientificamente. O progresso da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos. E aqui nós temos as características básicas do positivismo, que foi objeto de uma questão do Enem 2016, tá? Sobre o método positivista. Tá? Qual seria o método objetivo? Certeza rigorosa dos fatos, da experiência como fundamento da teoria. Gente, o método do positivismo, o Comte busca nas ciências naturais, ou seja, na física, na química, as regras para utilizar na sociedade. Então, são regras objetivas, não há espaço para subjetividade. Tá? Você vai analisar a sociedade numa perspectiva organicista, como se fosse um grande organismo, onde você vai utilizar regras na sociedade semelhantes às ciências naturais. Tá bom? Olha aí a doutrina, a própria ciência entendida como conteúdo geral da ordem, leis, da ordem natural, referente aos fatos particulares e universalidade da realidade. O importante é compreender o mecanismo do mundo por meio da ordem natural. Tá? Então, ela é uma ciência empírico-racionalista. Observação e experimentação confere a base dos fundamentos acerca da verdade do fenômeno. Essa foi a questão do Enem 2016, tá? Que falava sobre essa característica do método, do positivismo enquanto método, essa análise rigorosa e objetiva dos dados. Tá bom? Um outro conceito do Augusto Comte é a lei dos 3 estados ou 3 estágios.
tá? Ele vai dizer que toda e qualquer sociedade vai evoluir sempre no sentido desses três estados ou estágios aí, que é o teológico, onde os seres humanos buscavam explicação para os fenômenos sociais por meio de explicações ligadas à religiosidade, a divindades, a deuses e a outros aspectos ligados a esses fatores religiosos. Tá? Aqui você pega, por exemplo, ele pegava o exemplo de sociedades indígenas ou aquelas sociedades. Lembra que ele falou isso no século XIX, onde você tinha um conceito, ali, onde você tinha um contexto muito ligado ali no darwinismo social, né? Em que existiriam sociedades inferiores às outras, onde índios, negros e asiáticos, por exemplo, seriam intelectualmente inferiores aos europeus. Então, essas sociedades, por exemplo, uma tribo indígena ou uma sociedade africana, né, tribal, estaria no estado teológico, porque não teria a ciência como, né, o seu viés de explicação do mundo. Tá? Ele até fala que o estado teológico se divide em três fases. O fetichismo, né, onde você atribui valor, onde você atribui para outros seres, né, tipo semelhantes a seres humanos, estátuas, totens e tudo mais, né? Fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo como subdivisão do estado teológico. Aí depois nós temos o estado metafísico. Tá? O estado metafísico é aquele onde não predomina mais só a imaginação, mas você começa a ter uma observação e a razão começa a tomar uma forma. A razão começa a ser mais importante do que os aspectos místicos ou sobrenaturais ou religiosos, até chegar ao auge, que é o estado positivo, onde os fenômenos não dependem mais de vontade divina ou de razão, você encontra a perfeição, porque o ápice da evolução humana é quando você consegue explicar todos os fenômenos por meio das ciências. Tá? Então, essa é a transição. Ele vai dizer que toda sociedade, por mais simples que seja, ela vai ter que passar por esses três estágios, do teológico para o metafísico e para o positivo. Beleza? E aí nós temos uma questão que eu acho que é a questão que o Enem até hoje não fez, mas que deveria muito fazer, que é a relação entre o positivismo e o Brasil, mais especificamente a nossa bandeira. Né? Então, essa correlação é muito interessante, porque você tem que fazer uma análise, e aqui a gente não vai adentrar nos domínios da história, né? Mas a gente vai fazer só uma contextualização. Você tem que fazer uma relação com a proclamação da República no Brasil, né? Aquela acontecida lá no dia 15 de novembro de 1889, e principalmente nessa primeira fase da República, chamada República da Espada, onde os militares estiveram ali à frente, e essas ideias do Augusto Conte, essa inspiração, né, positivista, ela chegou por meio de Benjamin Constant, né, que era um jovem oficial ali do Exército, e essa ideia pegou muito bem dentre os oficiais e dentre o corpo ali do Exército, porque esse progresso ele ia ser obtido, mas o Estado ia ser o promotor desse progresso. Né? Seria um progresso atingido com ordem, né? O zelo pela ordem e o imaginário, né? Esse universo simbólico militar é muito positivista nesse sentido, né? Onde há ordem, onde há disciplina, onde há todo ali um respeito hierárquico e tal, né? Então o exército aderiu porque isso correspondia à sua mentalidade, né? As escolas militares elas promoveram ali várias discussões e
o lema Ordem e Progresso acabou, né, entrando ali na bandeira do Brasil, onde está até os dias de hoje. Então aqui nós temos a formação da República, o lema inspirado na doutrina, reforma educacional ali, Benjamin Constant. Beleza, galera? Então, a nossa sociedade, nesse sentido da nossa crença e necessidade de acreditar mesmo na ciência, ela tem uma influência positivista. Beleza? Muito obrigado pela atenção de coração. Estamos todos juntos na Central do Enem, porque você sabe, a vitória é tua e certamente ela vem. Deixa aí nos comentários, né, alguma saga que você curte aí do Homem de Ferro, né, essa relação aí do Augusto Conte, do positivismo, como você analisa o positivismo nos dias de hoje, como você poderia citar na redação. Muito obrigado de coração.